Então, trazendo um pouco aqui dessa cenário... Mas peraí, então vamos lá. Top 3. Qual que seriam os outros 2? Vai ficar para quem ficar acompanhando um pouquinho mais. Ah, beleza. Então, se você quer saber, daqui a pouco ele vai contar. Não corre o vídeo não, porque depois a gente vai saber que você correu o vídeo, viu? Brincadeiras à parte, mas a gente vai falar assim. Então, assim, ó, eu gosto muito de quando você faz o seu planejamento por potes. Né? Então assim, ó, eu enchi o meu primeiro pote, como a gente falou aqui agora sem ser repetitivo, ele é o pote da reserva de emergência. Esse é o pote que você tem que encher ele, faça chuva ou faça sol. E eu vou fazer um parênteses aqui hoje com uma situação que aconteceu. Hoje de manhã eu fui treinar e a minha personal, a Inara, um beijo Inara, excelente profissional lá de Piracicaba, que me auxilia. E eu perguntei para ela, Inara, você já fez a compra das suas ações e fundos imobiliários do de hoje? Ela virou para mim, eu tive um imprevisto e mudei. Eu falei assim, por que você não resolve sua reserva de emergência? Você tem reserva de emergência. Então, assim, você tem que ter disciplina nos investimentos. Então, traga essa disciplina para o seu negócio e use da reserva de emergência. Quando eu tiro um pouquinho do pote da reserva de emergência, quando eu repor esse dinheiro, eu devolvo na reserva de emergência e continuo fazendo meus investimentos. É um ponto legal, hein? Essa parte eu nunca ouvi dentro do modelo. Porque isso te disciplina a você ter um número. Exemplo, vamos voltar naquela pessoa que tinha 5 mil reais de renda, né? Vamos fazer uma situação hipotética, vamos criar uma persona aqui só para a gente fazer uma analogia que as pessoas vão entender. Uma prática. É uma prática. Essa pessoa, ele é de repente, vamos lá, um representante comercial? Um vendedor? Beleza, pode ser. Tá, vamos dizer que está muito em prática, porque não sei se vocês têm isso, ultimamente, se não sabe fazer muita coisa, você vai vender alguma coisa, né? Então assim, e mal sabe o pessoal que vendedor, gravem isso, pessoal, coloca no corte aí, hein? Vendedor é a profissão mais bem paga do mundo. Exato. Toda empresa que existe precisa de vendas. Olha aí, uma maneira de você gerar riqueza para a sua pessoa. Então assim, vamos pegar a persona. 5 mil reais. Vamos dizer, para não confundir vocês, para não ficar fazendo uma matemática, vamos dizer que essa pessoa, ele é cravado, ele ganha 5 mil, tem despesa de 5 mil. Ele tá fazendo, vai ter 0 que passar, a 0 ali. Tá no 0 a 0, exatamente. Então assim, para vocês não, de repente, se você pegar o vídeo ou não ver ele completo, você poder entender. Ele é um profissional liberal, ele depende de vendas. Muitas vezes o salário dele da empresa, às vezes nem tem, às vezes é uma ajuda de custo. Ele tem o quê? Comissões sobre as vendas dele. Tá? Então, ele tem 5 mil reais. Nós recomendamos, então, de 45 mil reais de reserva de emergência a 60 mil reais. Tá? Esse é o primeiro pote que ele tem que encher. Então, se está no 0 a 0, como a gente está falando, ele vai ter que criar uma disciplina de cortar algumas despesas para começar a encher esse pote. Tá? Então, ele encheu esse pote de 45 a 60 mil reais e aí ele vai começar a fazer os investimentos. Tá? Então, é essa colocação. Se ele entrar para o mercado acionário, o mercado de fundo imobiliário, que vamos pensar que essa pessoa está na faixa de 30 anos, é uma pessoa mais jovem, ou seja, tem um horizonte longo para fazer uma poupança, então ele fala assim, enchi meu pote de reserva de emergência, eu quero guardar para minha aposentadoria, que é um assunto que eu gostaria muito de incrementar depois aqui. Ótimo. Ele vai falar o seguinte, eu me organizei, estou poupando R$1.000 por mês e dos R$1.000 eu guardo R$500 por mês em ações e fundos imobiliários. E aí a gente coloca ali na mesma classe de ativo que é renda variável. Aí o que aconteceu? Vamos supor que ele tem 50 mil, entre 45 e 60, número absoluto, 50 mil reais. Ele tem de reserva de emergência. Chegou no determinado mês, aconteceu qualquer imprevisto com ele. A gente já falou, bateu o carro, socorreu a mãe, teve que fazer um tratamento de dente que o plano não cobriu, não tinha plano, enfim, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Ele não sobrou naquele mês os R$500 para ele guardar. Qual que é a indicativa para ele? Não é não guardar. Ele paga o tratamento que ele tem que fazer, ou o que ele tem que fazer. Ele saca da reserva de emergência os R$500, faz o aporte no plano de aposentadoria dele, tá? Porque isso é uma autodisciplina. Vai ficar um gap ali. Ele sabe que aquele pote de 50 mil dele tem que ser enchido novamente. Então, quando ele voltar a ter sobra para ser superavitário financeiramente com os seus ganhos, ele devolve aqueles R$500 ali e consegue fazer os outros investimentos. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença, porque vão gravando aí que ao longo do vídeo, pessoal, vai ter vários insights e depois, se vocês juntar, tem uma fórmula do bolo do sucesso financeiro. Mas assim, às vezes pode ser um ponto de alguém que está assistindo a gente aqui, que, por exemplo, nesse exemplo que foi bem legal, assim, uma renda média aí de 5 mil,
e alguém que tem que construir uma reserva de 50 mil, aí, 45 mil. Só que se esse cara está empatado, ele tem um prazo que ele vai ter que construir que às vezes não é num ano, vai ter um período que ele vai precisar ter essa disciplina de montar essa reserva. Então, no exemplo que a gente está fazendo aqui, 45 mil reais de reserva, então beleza, o cara vai ter que se ajustar no custo dele ali para ele conseguir guardar um pouco por mês para satisfazer esse primeiro pote. Só que às vezes ele vai ter um prazo de tempo maior, né? Porque vamos imaginar que esse cara guarde 500 reais por mês. Então, para ele fazer esses 45 mil, são vários meses que ele vai ter que fazer. E muitas vezes ele acaba desistindo porque ele é ansioso para querer fazer um outro investimento. Como é que dá para lidar nesse caso? Ele dá para fazer outro investimento? Dá para dividir? O que é mais aconselhável nesse caso? Tudo dá, Márcio. Na verdade, quando a sua colocação foi muito boa. E aí a gente toca numa dor que é muito recorrente quando a gente senta para falar com alguém nesse sentido. Mas nós dizemos o seguinte, qual dor que você quer? Né? Você quer a dor para você do seu difícil ou você quer a dor do que resolve? Né? Então, assim, poder ele pode, porém, ele não pode contar com a sorte. Se nesse período de formação acontece o imprevisto, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Sim. A gente falou aqui há 10, 15 anos atrás, a vida é como ela é, os imprevistos eles acabam acontecendo. Então, as pessoas têm que entender que se ele não vem formando essa reserva de emergência no médio e longo prazo, e ele vai... Se você que está aí em casa não tem a sua reserva de emergência, começar hoje, tem que ter disciplina. A disciplina é algo que vai te fazer o enriquecimento. Ótimo. Então você tem que ter prioridade e disciplina. E aí, aqui tem um parênteses que eu gostaria de fazer. Quando a pessoa se educa financeiramente, e principalmente a gente está falando de uma pessoa, um vendedor na faixa de 30 anos de idade, uma vendedora, né? Pode ser ou ele ou ela, ele tem que entender que ele tem, além da renda média de 5 mil, ele pode ter uma disciplina de aumentar a renda dele, sendo vendendo mais o produto que ele já tem, ou sendo fazendo uma renda extra. Então, assim, tudo é uma disciplina financeira. O quanto eu estou disposto a resolver minha vida financeiramente e sair da corrida dos ratos, que é aquela velha história. Eu produzo, eu gasto, eu pago, eu tenho que ganhar de novo para pagar o que já gastei de novo que o dinheiro não deu, e eu fico naquele ciclo vicioso. Tá? Então, assim, quando essa pessoa faz uma autoanálise, eu sempre falo, se ela cortar algumas despesas dela fúteis, né? Gente, sei que muitas vezes o pessoal vai falar assim, mas para você é despesa fútil. Não estou dizendo para você cortar 100%. Vamos lá. Se você sai jantar com a sua esposa, com a sua namorada ou alguma coisa, você sai 2, 3 vezes por mês, nesse período que você está formando a sua reserva, que está dando a sua disciplina financeira, você pode sair uma. Se você é solteiro, ou mesmo que você não é solteiro, gosta de barzinho, de balada, e você costuma toda sexta pra balada, cara, põe na ponta do lápis, põe na planilha de Excel, quanto você gasta com isso? Se dentro do mês, se você vai 4 final de semana, vai 2. Então é tudo isso, você começar a ter hábitos. Hábitos saudáveis, hábitos que vão te levar para a prosperidade. E as pessoas, infelizmente, não querem fazer trocas saudáveis.